Olá, eu sou Cláudia Bragança, psicóloga, e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do autocuidado, a importância do autocuidado com a nossa saúde mental. Nosso cérebro, ele é formado por milhões e milhões e milhões de neurônios. Eles precisam de algumas vitaminas para se manter em dia. Essas vitaminas, que nós vamos chamar de vitaminas, são os neurotransmissores. Mas para ficar numa linguagem mais para todo mundo entender, nós vamos falar vitamina. Dopamina, serotonina e ocitocina. E nós temos a noradrenalina e o cortisol. A dopamina, a serotonina e a ocitocina são as vitaminas boas, que nos deixam alegres, que nos deixam com pensamento positivo, que nos deixam para cima, que nos fazem ter uma melhor aprendizagem, mais imaginação, mais criatividade. A noradrenalina é aquela vitamina que faz a gente ficar meio barata tonta. Não tem saída, não tem jeito de eu resolver esse problema, eu tô num momento sem saída. Ele traz somente o pensamento negativo. Então existem algumas coisas que nós podemos fazer com rotina e com disciplina. Para quê? Para que a gente reabasteça de uma forma mais eficiente as nossas vitaminas boas. Primeira coisa, vamos vigiar os pensamentos ruins? Aquele pensamento que às vezes fica igual passarinho, igual maritaca, rodando e que a gente não pode deixar de fazer o ninho. Então o que a gente faz? A gente espanta esses passarinhos para ele não fazer ninho na nossa cabeça, tá certo? Então vigiar os pensamentos ruins, vigiar essa ruminação que às vezes a gente fica das mágoas, dos ressentimentos. Vamos procurar vigiar isso. Como que a gente pode fazer isso? Nós temos hoje as redes sociais que são ótimas, que nos dão assim dicas boas, que nos dão referências boas, mas as comparações, elas podem às vezes nos puxar para baixo. Porque ninguém posta coisa boa, ninguém posta uma foto às vezes de alguma coisa desagradável do momento difícil que ela está passando na vida. Ela vai postar muitas vezes somente as coisas boas. E às vezes quando nós estamos no momento meio baixo na vida da gente, porque todo mundo tem os momentos que não são tão bons, a gente ficar comparando não vai ser muito bom. Então vamos evitar a comparação, vamos centrar a nossa vida na vida da gente mesmo. Vamos centrar os nossos pensamentos naquilo que é nosso, naquilo que é o valor da vida que eu tenho. Dar valor ao que se tem. Dar valor à família que tem, aos amigos que tem. É um outro ponto. É cultivar as boas amizades. Se nós temos alguns amigos, às vezes alguma pessoa que é muito negativa, que fica falando de problemas, muitos problemas, a gente escuta, a gente acolhe, nós vamos estar atento, porque todos nós temos limites. Então, vamos encaminhar essa pessoa para uma ajuda e vamos seguir a nossa vida, tá certo? Ficar o tempo todo com pessoas negativas não é uma coisa boa, não. Principalmente se a gente está passando por esse momento que não é tão bom. Então, a gratidão, o pensamento positivo, a valorização dos amigos, dos bons amigos, daquela rede social boa, é uma coisa importante. Os bons relacionamentos, na verdade, não são tantos bons amigos. A coragem, às vezes, para sair da zona de conforto e ter atos de bondade. O altruísmo, a empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro. Tanta gente, às vezes, passando necessidade, passando pelo momento difícil. Então, aquilo que às vezes eu tenho dentro de casa que eu não uso, um cobertor, uma roupa, às vezes eu estou numa condição de fazer uma compra maior, em que eu vou poder ceder para alguém, ou ceder alguma coisa para alguém, ou se eu não posso fazer nada, aquilo que eu sei fazer de bom, eu posso fazer pelo outro, eu posso me doar ao outro.
Isso é algo que ativa a nossa vitamina da ocitocina. Tem uma história muito bonita que conta que um rapaz entrou no bar e ele estava com muita saudade da mãe dele. E naquele dia ele gostaria muito de tomar um café com a mãe dele. Mas a mãe dele tinha falecido alguns meses atrás. E ele estava no bar, na lanchonete, tomando o café dele. E entrou no lanchonete uma senhora que ele olhou e achou muito parecido com a mamãe dele. E ele ficou na dúvida, eu vou ou não vou procurar essa mamãe? Ele decidiu, se encheu de coragem e foi procurar a senhora e respeitosamente chegou ela e falou, posso pagar um café para a senhora? Ela olhou para o rapaz, ficou olhando, os olhos dela encheram de lágrimas. E ele falou, a senhora se parece muito com a minha mãe. E ela, muito emocionada, virou para ele e falou assim, você se parece muito com meu filho. E ele faleceu na semana passada. E neste momento, eles se abraçaram longamente. E cada um, no seu coração, se encheu da saudade do outro. De poder, naquele momento, amenizar um pouquinho a saudade do outro. E muitas vezes é isso que a gente precisa de fazer. É se doar ao outro. Isso não custa nada. Um sorriso, um bom dia, um aceno. Às vezes você não conhece a pessoa, não tem problema. Às vezes ela está precisando, é justamente disso. É desse sorriso nesse dia de hoje. E falando um pouquinho sobre as mágoas, às vezes os ressentimentos que a gente tem, que tal a gente aprender a perdoar? Não é tarefa fácil. O perdão não é tarefa fácil. O perdão é um exercício que nós fazemos e a pessoa mais beneficiada, talvez a única, é a própria pessoa que oferece o perdão. O perdão não é você esquecer o que a outra pessoa fez. O perdão não é você ter de conviver novamente com a pessoa que te magoou, ou que às vezes te difamou, ou às vezes te prejudicou. O perdão é você não deixar isso pousar no seu coração. É você ir limpando essa mágoa dia a dia, às vezes anos depois. Mas não permita que essa tristeza, que essa amargura tome conta de você e tire o brilho da sua vida. Perdão, a gente aprende a dar com amor e com fé. A fé é importante para a gente aprender a perdoar. Quando eu digo fé, eu não falo da fé da religiosidade. Nós vamos conversar um pouquinho sobre espiritualidade daqui a pouco. Mas é a fé de que existe algo muito maior na vida do que a maldade do outro ser humano. Outra coisa importante, saborear as coisas boas da vida. O que são as coisas da vida? Às vezes o canto de um sabiá, às vezes um copo d'água geladinho, às vezes um pôr do sol. Nós estamos na época, no mês de agosto, no mês de setembro, são entardecer tão lindos, são os mais bonitos do ano, na minha opinião. A época dos ipês, quem sabe a gente saborear com os nossos olhos essa beleza da natureza, o canto dos pássaros. São coisas simples quando a gente fala das belezas da vida. São as pescarias com os nossos filhos, com os nossos amigos. São coisas simples. Um bate-papo, uma panela de pipoca. São coisas simples que a gente pode simplesmente fazer um parênteses na vida que vai acalmar o nosso coração e produzir as vitaminas que a gente precisa na nossa vida. E por falar em vitamina, nós precisamos cuidar da alimentação. Menos açúcar, menos sal, menos gordura e mais água. Quando a gente cuida do corpo, quando a gente cuida do santuário que é o nosso corpo, nós também vamos ter mais energia para cuidar da nossa cabeça,
cuidar da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito. Cuidado com o que a gente coloca da boca para dentro. Cuidado com aquilo que a gente escolhe para alimentar. Pode nos trazer muita saúde, mas pode também, pouco a pouco, envenenando as nossas artérias. E para combater isso, atividade física. Uma boa caminhada, uma boa corridinha, andar de bicicleta, soltar papagaio com os filhos. Olha que coisa boa, é atividade física. Natação, a própria academia. Escolha, faça a sua escolha. A atividade física é a forma que nós temos, que o nosso corpo tem de produzir as vitaminas que o nosso cérebro precisa. Olha que coisa fantástica. Às vezes é muito mais fácil colocar um comprimidinho na boca e engolir. Não. Atividade física ali, ó. Transpirar, colocar para fora através do suor, às vezes aquilo que está incomodando também. Então nada de ficar acomodado no sofá. É gostoso, mas quem sabe a caminhada vai dar mais certo. E acima de tudo, tenha fé. E aí a gente fala de uma fé espiritual. Se você tem a sua religiosidade, tudo bem, tá tranquilo. Mas procure ter fé. Existe algo muito maior no mundo. Existe algo de uma dimensão muito maior da nossa vida. Então, observe o seu coração e veja qual caminho que seu coração anda te pedindo para que você pare, para que você respire e para que você tenha uma qualidade de vida melhor através do autocuidado. Eu sou Cláudia Bragança, psicóloga, e foi um prazer conversar com vocês.